falar um pouquinho sobre memória e estudo, Karina? Quando você trabalha com seus alunos, eles reclamam muitas vezes do conteúdo, isso é muito comum, concurseiro. Como é que você fazia para você relacionar essa questão de memória e estudo? Eu sei que existem muitas técnicas, inclusive métodos, que são muito interessantes para a memorização. Eu sempre sinalizo a importância, né, de algumas coisas, como resumos, né, mapas conceituais, enfim. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso, sobre o que você fez, como você fazia para memorizar, o que você indica, como você faz, como você orienta, porque você tem um canal, e a gente vai falar dele daqui a pouco, onde você ministra as aulas e você discute questões com os alunos, você dá dicas para eles de como fazerem os seus estudos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação do estudo com a memória. O que você indica? O que você tem aí de bacana para passar para a gente? Pronto, antes de mais nada, como eu falei inicialmente, a questão da constância, né? Estar estudando constantemente ajuda nesse processo de fixação de conteúdos mesmo. Por exemplo, ter painéis de visualização. O primeiro painel de visualização que um concurseiro deve fazer para que ele fixe é a questão, por exemplo, ainda faltando para a motivação, antes da gente entrar na questão da memória. O painel de visualização com uma foto do dia que você quer que seja a sua posse, tudo certinho, né? Por que eu estou falando isso assim? Porque escolher uma parede, por exemplo, em mãos, resumos, como você falou, mapas conceituais, resumos que te ajudem a fixar aquele conteúdo e que isso fique visualmente fácil para você. No meu período, quem vinha aqui na minha casa se assustava com a quantidade de papel mesmo colado nas paredes. Então, eu subi em cima da cama nas vésperas da prova para colar mais mapas. Então, era 2, 3 paredes cheias de mapas. Por que isso? Porque eu, Karine Santiago, tenho muito essa questão do visual. Eu aprendo muito ouvindo também, então a questão das videoaulas me ajudava a fixar, assistia a videoaula, fazia o mapa mental, colava na parede, aí ia dormir, né? No outro dia de manhã, primeira coisa que eu faço ao acordar, vou para a parede, passo o olho, faço aquela revisão de tudo que eu já sei, né? Aí vou para o meu novo conteúdo do dia. Colo meus novos mapas antes de dormir. No outro dia, a mesma coisa. Acordo, vou para meus mapas, em frente à minha parede, falando, explicando para mim mesma as coisas que eu já fixei. Então, este processo de revisão, só que essa revisão, assim, de maneira sistemática e simples. O concurseiro, ele precisa aprender a trabalhar com o óbvio. Ele precisa saber o óbvio que é simples de cada conteúdo, né? Por exemplo, LDB, no caso aí de quem vai estudar para a pedagogia, matemática básica mesmo, até uma regrinha ali que você não pode esquecer que faz a equação daquele jeito. Faz ali bem colorido o mapa e cola. Todo dia de manhã, acordou, passa o olho ali. Chegou depois do almoço, passa o olho também. Vai para aquele conteúdo que você não está gravando, porque gravar determinados assuntos é importante. A gente, às vezes, fala que o processo de aprendizagem é um processo que precisa ser significativo. Então, na hora que você está estudando, você já precisa estudar sabendo o significado daquilo. Uma coisa que eu falo muito importante nesse processo de memorização é assim: para que é que eu tenho que aprender esse conteúdo? Eu não posso esquecer mais. Eu tenho que aprender e não posso esquecer mais. Por exemplo, vai fazer aí para concursos na área de pedagogia, né? Aprender sobre determinada metodologia de ensino não é meramente para o seu concurso. Então, estude, aprenda de maneira significativa e tente Sim. aplicar e pensar em uma questão prática. E depois transforme isso de maneira simplista, em mapas mesmo, como você falou, e cole isso em algum lugar. Quem não quer se expor, cola dentro do guarda-roupa, abre o guarda-roupa, cola lá tudo dentro do guarda-roupa. Quem não quer ficar sujando as paredes, né? Meu pai mesmo super reclamou que até hoje as paredes só tem marca de tinta. Eu digo, não tô nem aí. A Típico quarta de é meu. concurseira. É típico de concurseira. Então, uma das dicas é essa. E a outra questão é a importância da gente um aprofundamento em determinados conteúdos, para que a gente não esqueça mesmo, né? Por exemplo, em português, a pessoa dominar português de uma maneira muito
profunda, em buscar mesmo tirar todas as dúvidas e tal. É um processo muito bacana, porque é um conteúdo que, uma vez aprendido de maneira eficiente, e você tendo essa constância de revisão é muito bacana. Uma dica aqui sobre esse processo de memorização, são duas dicas, na verdade. Tenha sempre um caderno de erros. Um caderno de erros é um caderno onde você, sempre ao trabalhar com questões, porque é um caderno construído em cima da resolução de questões. O método que eu ensino aos meninos é sempre a teoria a gente já viu na escola, a teoria a gente já viu em cursinhos, a teoria a gente já viu nas faculdades e tal. Vamos focar nas questões, vamos trabalhar em cima do erro. Eu sou uma professora, que eu sou construtivista, na minha perspectiva, eu tento e busco trabalhar numa perspectiva construtivista. E o construtivismo fala isso, a importância do erro. Então, faça um caderno do erro. Um caderno que você anote sempre o enunciado da questão, a alternativa correta. Mesmo que você tenha errado, você bota ali a justificativa. Eu errei porque eu caí nessa pegadinha. Eu errei porque eu não estou sabendo o uso do se, o uso do que. Isso. Então, tem esse caderno do erro. E esse caderno do erro tem várias autoras, assim, na linha de concursos. Fala ele, eu nunca sabia que era esse nome, né? Eu sempre tive o meu caderno, mas não sabia que as mentoras hoje de concursos públicos dão esse nome. E a outra questão é a importância da folha de ofício. A folha de ofício ajuda muito, porque como ela é branca, né? O branco ou qualquer outra cor, ela ajuda a destacar as palavras quando você escreve o mapa. Se você fizer no caderno comum, determinados mapas, a linha acaba confundindo mentalmente, pode te dificultar nesse processo de abstração mesmo, de memorização mais para longo prazo. Nossa, eu viajei aqui demais, parecendo, meu Deus, é minha aluna mesmo. Eu sempre defendi, eu sempre dou bronca quando eu vou ministrar palestras. Eu começo a ministrar palestras, eu vou dar boa noite aqui a algumas pessoas especiais que eu não posso deixar, mas deixa eu só concluir essa ideia. Eu sempre dou bronca quando eu ministro uma consultoria ou quando eu ministro aulas, ou, na verdade, uma palestra ou até sala de aula. Eu sempre digo, vem cá, vocês receberam uma planchetazinha com a canetinha, por acaso, vocês não vão escrever, não? Aí as pessoas falam assim, mas escrever, pode ser que quem está à frente vai dizer coisas importantes, você vai pegar essas coisas importantes, não necessariamente escrever frases longas, nem copiar o que está ali, mas anote, faça suas anotações em casa quando você for estudar, só com aquelas anotações que você fez. Quando você começar a ler, estudar, você lembra da aula inteira, você lembra até do gesto, você lembra da piada, você lembra de tudo que aconteceu naquela palestra de bacana e importante. Então, sempre que você for convidado para uma aula expositiva, seja até mesmo um vídeo que você vem assistir na internet, como uma live como essa, era para os senhores e senhoras estarem com uma planchetazinha na mão. Por quê? Porque se é um tema que te interessa, seja esse tema de hoje ou tema de qualquer outro dia, puxa vida, se é um tema que valeu a pena, que te chamou a atenção, anota no caderninho, depois vai ler sobre aquilo, vai pensar, vai pesquisar. Isso faz parte de quem tem esse hábito de estudar. Eu acho muito interessante isso, e quando você falou da folha de ofício, eu queria lembrar que eu sempre indico também as fichas, né? A gente chama de fichinhas. Você pega as folhas de ofício, pode ser folha de ofício ou de caderno, e você escreve ali os teus resumos, e depois você vai misturando aquilo em horários, às vezes na fila de um banco, ao invés de estar no celular, está na fila de um banco, está comprando alguma coisa que tem uma filinha, agora está cheio de fila por causa da pandemia. Pega essas fichinhas e vai dando uma lida misturada, e você também é uma forma de você trabalhar a memorização. Eu quero aqui dar uma boa noite a Suzy. Suzy, mais uma vez, muito prazer em receber você. Alan Alves está aqui com a gente. Boa noite, Alan. Seja bem-vindo, amigo da Priscila. Eu quero mandar um beijo aqui também especial para duas pessoas muito queridas, né? Evandro Aline Santos está aqui com a gente, tá bom? O Evandro diz o seguinte: outra coisa muito importante é que temos que definir o que é importante para nós e se afastar, falo do que é secundário, ou seja, é preciso separar o que é primário e daquilo que não tem tanta relevância, né, tanta importância, e focar justamente nisso. Muito bem, Evandro, o caminho é esse. A Tônia diz o seguinte: a motivação contagia o entorno. Isto é uma verdade. A plasticidade cerebral permite que a presença dos estímulos ambientais desenvolva novas motivações que são trazidos em aprendizagem. Apesar de ser uma linguagem um pouco mais
técnica, o que ela quer dizer é o seguinte, que essa motivação está diretamente interligada aos estímulos cerebrais. É aquilo que a gente fala, quanto mais você estimula a positividade através até de práticas, melhor o seu cérebro vai entender isso. O Márcio está dando os parabéns aqui, foco e disciplina na hora de estudar, ajuda muito em concursos. Florisvaldo, boa noite, meu querido, participando aqui com a gente. Estou mandando um abraço aqui para sua filha Débora. Débora, foco, viu, Débora? Estudar, disciplina, para que você dê orgulho ao papai, não, para que você tenha orgulho de si mesma, e aí o papai aproveita e tem orgulho de você também. Berna na gente, Berna, sempre faça anotações, muito bacana. Eu vi aqui uma pessoinha também que eu queria dar uma boa noite. Deixa eu ver aqui, que é importante. Deixa eu ver aqui, cadê que ela saiu daqui? Não vi, mas daqui a pouco eu acho. A Lindinalva Macedo, ela está aqui com a gente, né? A Lindinalva Macedo, ela tem uma empresa também de consultoria. Eu também fui parceira durante muitos anos, agradeço muito a você, Lidinalva, por tudo. E hoje também trabalha com concursos também, que é o Instituto Mentor. Um grande abraço para você, Lidinalva, também. E agradecer a todos aqui. Tem uma coisa aqui que eu queria falar agora um pouquinho. Quando você falou aí também, existem muitas técnicas, viu, gente? Quando você vai lá na internet, você encontra vários, tá? Tem a técnica dos acrônimos, por exemplo, que eu achei interessante, quando você pega ali o nome, né, de alguma coisa e reduz em siglas, fica parecendo sigla, mas na verdade não é sigla, né? Acho que no finalzinho da live vou separar essas imagens aqui para ver se dá para a gente ver. Eles utilizam isso para brincar. Aí colocam um nome, né, inteiro, botam uma figurinha do lado, e a partir de cada letra daquela palavra, eles vão dando o conceito que você precisa memorizar. Dá uma pesquisada, gente, sobre isso também na internet, que vocês vão encontrar. Também, Karina, quando você falou aí dessas anotações, eu falei das aulas, nós vamos entrar agora na questão da resolução de questões, né, Karina? Porque isso também é um método. Quando você fala aí de trabalhar os erros, é porque aquele candidato ele precisa ter esse hábito de resolução de questões, por exemplo, de simulados. Isso é fundamental para esse processo é isso que você quis focar mesmo quando você fala de trabalhar esse erro? Quando você trabalha com os alunos, você foca nisso? É isso que você quis dizer? Pronto. Além da importância, né, que tem o próprio processo de resolução de questão em si, porque com o processo de resolução de questões em si, a gente faz, de fato, uma autoavaliação mesmo. Antes de começar qualquer conteúdo, eu sempre indico, faça primeiro um simulado sobre aquele assunto e veja, tire o seu parâmetro, né? Por exemplo, português, uso do que, uso do S, são conteúdos que caem demais e pense que é um conteúdo difícil. Mas para você ter essa certeza de que esse é um conteúdo que você provavelmente vai precisar de um aprofundamento, você vai lá, bota na internet, ó, concursos, gran concursos, as plataformas mesmo, tem até aplicativos específicos que a pessoa pode ficar fazendo no celular por meio de aplicativos, né? Questões. Aí você vai lá e filtra. Questões de português sobre o uso do S. Sobre o uso do quê? Faz ali, a partir daqueles erros mesmo, a partir dos erros, você vai lá e vai anotando, ó. O que aqui foi cobrado nesse contexto, o que aqui caiu como que ele é X classificação, Y, Z, né? Isso. E lá você já vai, ó, isso aqui eu não sei. Aí você, a partir daí, vai construindo o seu cronograma de estudos em cima daquilo que você vai precisar um aprofundamento maior. Existem especificidades na hora de resolver uma questão, foram coisas também que eu aprendi até com você, Edmara, lá sobre como interpretar, vai por aqui, vai por ali. Então, se você quiser, a gente pode estar falando especificamente sobre como resolver uma questão de maneira não perder tempo, para não cair na pegadinha, e para evitar aquilo que as pessoas ficam na dúvida e marcam errado. Como ser assertivo mesmo em uma questão de concurso. Então, o caminho é esse, e é a questão do que eu falei, né? A gente sempre pega o enunciado. Se você acertou, ótimo, como você falou no início da live. Se você passa a acertar, comece a vibrar de maneira positiva.
Tem pessoas que botam uma música, já deixa preparada uma musiquinha de som de fundo. Toda vez que acerta, faz yes! Aí solta um som vibrante para o cérebro associar, neuroassociar. A criatividade tem que fluir, no caso, né? A neuroassociar mesmo, yes, levanta, dá uns pulos, para que o cérebro associe positivamente o seu acerto àquilo. No processo de, por exemplo, fazer um simulado de autoavaliação no início de um processo desse, errar não é uma coisa negativa. Errar, em momento nenhum, até mesmo na prova, a gente sabe que errar é um processo construtivo, né? Até mesmo o fato de não ter passado até hoje no concurso público não deve ser motivo para a gente desanimar. Todo erro, todo processo é fruto de esforço e fruto de processos. Mas, enfim, recapitulando, existe mesmo essa técnica específica de resolver uma questão de maneira assertiva, que, se você quiser, a gente pode dialogar aqui com o pessoal. Ah, você parou aí? Estou aqui esperando, estou empolgada aqui. E eu fiquei assim, encantada, porque eu me lembro, foi passando um filme aqui na minha cabecinha, essa questão da memorização também, eu lembrei aqui, quando você foi falando aí, sobre a questão da importância da repetição. Mas não é a repetição de ficar decoreba, não, viu, gente? A repetição no sentido de alternar os dias que você vai precisar repetir esse estudo, né? Então, aquilo que você já estudou, você pode fazer aí uma espécie de agenda. Muitas pessoas indicam isso. Agora, uma coisa que eu acho bacana, Karine, é que quando você fala da sua experiência, eu também penso na minha, você que está aí nos assistindo pensa na sua, e tem uma realidade que eu acho que é pertinente eu citar aqui. Eu acredito que essa descoberta de como estudar da melhor forma, como se encaixar bem nessa dinâmica de ter que estudar para passar num concurso, para passar numa faculdade pública, para fazer um Enem, enfim, né? É um concurseiro, só muda de nome e algumas modalidades. Mas cada um vai descobrindo. Sabe por quê? Porque eu me recordo, não sei se vocês vão se identificar com isso aí. Quando eu era estudante, e isso também aconteceu com outras pessoas, existia uma dificuldade de minha parte de estudar em voz baixa. Olhem bem o que eu vou dizer agora. Eu só eu só estudava falando. Karine era sujando a parede da casa dela. Eu era lendo em voz alta e fazendo resumos e riscando em papéis. E às vezes as pessoas passavam e diziam, ali tem uma doida, coitada, porque a mulher só fala. E eu lembro quando eu fiz o meu primeiro vestibular, por eu ter, olha só, eu adaptei, eu coloquei o meu cérebro apenas por uma condição. Eu só conseguia ler em voz alta. Olha que perigo. Imagine vocês, eu entrei na prova do primeiro vestibular, e foi frustrante, eu realmente perdi o primeiro vestibular, porque emocionalmente eu me abalei, porque o fiscal pedia a todo momento que eu fizesse silêncio. Parecendo que eu estava rezando, eu não estava rezando, eu estava lendo. Então, travou de uma forma tal, e depois de eu tive que começar, mesmo sem ninguém me dizer, a fazer as leituras em silêncio. Nossa, aquilo me incomodava. Como é que eu vou aprender em silêncio? Então, eu comecei a fazer as leituras em silêncio, as anotações em silêncio, e eu comecei a aprender em silêncio. Então, eu já pude, de uma certa forma, fazer trabalhos. Outra coisa que eu vou dar um exemplo. Quando eu fui revisora do Jornal à Tarde, que eu prestei serviço do Jornal à Tarde, o jornal, ele ficava numa sala onde existia muita gente falando ao mesmo tempo. E os revisores ficavam em volta, infelizmente, daquele monte de gente, né? E uma das coisas que eu olhei, eu disse, sabe o que eu vou ter que aprender? Eu vou ter que aprender a me desligar. Olha bem, imagine o ruído, a zoada, vamos dizer assim, o movimento de muitas pessoas, e eu tinha que revisar textos que eu precisava de concentração, e o que eu comecei e deu certo, funcionou, funciona até hoje. Às vezes alguém está perto de mim, porque se eu me concentrar aqui, eu me desligo, e eu conseguia fazer as revisões. Então, assim, Karine, você, e além do fato que a gente precisa observar, gente, cuidado, que eu vou dizer agora também é importante, Karina acho que vai concordar. Eu não sei você, Karina, mas eu, por exemplo, se eu assistir sua aula sem anotar, eu saio dali e vou embora, eu não me lembro de nada. Eu não sou aquela que aprende ouvindo.
Eu preciso ler, anotar e ouvir. Eu tenho que ouvir, porque eu estou em aula, eu tenho que assistir a aula, em respeito até o professor. Mas eu não aprendo com você falando apenas. Se eu fizer as anotações das coisas importantes que você fala, quando chego em casa eu aprendo. Quando chego em casa, não no momento particular, que a gente vai falar disso agora.